E aí, a partir disso, surgiram algumas reflexões, a gente já criou um certo debate aqui, falamos sobre educação inclusiva, falamos sobre a importância da constante atualização do professor, mediante a esse cenário de ensino remoto que a gente está vivendo atualmente, e falamos sobre a necessidade de criação, de reivindicação de políticas públicas para o meio ambiente. Então, já está sendo muito rica essa discussão que a gente está criando aqui agora. Tem pessoas entrando na sala nesse momento. E aí eu estou só esperando dar. Vou esperar até 45. Porque aí, quando eu abrir o PowerPoint, eu tenho que avisar isso para vocês, que o Google Meet ele tem algumas limitações, para quem já utilizou sabe. Então, quando eu começo a passar o PowerPoint, os slides, eu não consigo mais mexer na tela que está, na janela que está aberta aqui, o Google Meet. Então, eu vou esperar até 45 para autorizar a entrada de quem estiver ingressando aqui, e a partir disso eu vou ter que me concentrar no slide, tá bom? Então é isso. Muita gente das artes visuais, isso é muito bom, tá? Quem quiser se sentir à vontade de fazer comentários na caixa de diálogo, pode, que depois eu leio, e aí a gente pode até pontuar alguma questão que surja, tá? Muito importante, professores de geografia também. Então, como poucas pessoas estão entrando agora, só entrou uma pessoa nesses 2 minutos, eu vou começar a apresentação do PowerPoint, conversando com vocês, e voltar aqui de vez em quando para aceitar alguém que queira entrar na sala. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem, né? Espero que sim. Então, a partir de agora, eu estou já passando o slide, tá? O primeiro. Acredito que todo mundo esteja vendo bem, né? Então, vamos dar início a essa apresentação, né? Se chama Diálogos Decoloniais, Saberes Não Legitimados no Campo da Arte e Educação, tá? Eu criei essa aula para a gente poder criar um espaço de reflexão, ok? Assim, nem todo mundo que está presente na sala é formado em artes visuais. Majoritariamente, nós temos pessoas que atuam no campo das artes visuais, porém, existem pessoas que não são dessa área, mas que têm um interesse, pelo que eu entendi, né, no nosso diálogo aqui até agora. Então, o que eu posso comentar sobre isso? Qual a necessidade, qual é a importância de um curso que traz um diálogo através de uma abordagem decolonial, né? Obviamente, todos sabemos aqui que nós somos um país colonizado pela Europa, por um país europeu, Portugal principalmente, com a influência de outros países também. Então, a importância de trazer um diálogo sobre a abordagem decolonial é tentar criar estratégias, né, de pensamento de como burlar esse colonialismo que ainda é muito atuante nos dias de hoje, em diversos campos de saberes, não só nas artes visuais, mas também nas artes visuais. Então, é comum que durante a formação acadêmica
de um estudante de artes visuais, como foi o meu caso, algumas disciplinas, a maioria, priorizam os saberes, autores que são da Europa. Então, como assim, o que é muito estudado dentro da academia são autores europeus, principalmente, apesar de que hoje a gente tem algumas mudanças ocorrendo, né, novos paradigmas estão surgindo, novas reivindicações de, né, articulações de movimento negro, de quilombolas, de comunidades indígenas. Então, assim, alguns paradigmas estão mudando, mas predominantemente o que impera é um saber, uma racionalidade eurocentrada, né, eurocêntrica. E o que significa, o que é ser eurocêntrico? Né? Justamente isso que a gente está falando aqui. Quando um campo de saber ele é dominado por uma lógica que está pautada na Europa como sendo o centro da racionalidade, o centro do saber, o centro do conhecimento. E baseado nas referências europeias, é que nós, países da América Latina, né, Brasil, e todos os outros países que compõem a América Latina, acabamos por receber muitas influências que são originais da Europa. Então, tentar pensar em estratégias que são insurgentes, que são rebeldes a essa lógica que nos é imposta. Né? Nós, professores, cabe a nós, professores e pessoas da base, estudantes, reivindicarmos e promovermos também essa inclusão de novas epistemologias que vão valorizar, que vão criar uma nova forma de discussão para que a gente possa criar uma nova forma de se entender a arte. Né? Então, seguindo. Professora, desculpe interromper, mas o seu PowerPoint não está passando, pelo menos não para mim. Ou a senhora não está passando? Passou agora? Não, passei pela primeira vez agora. Confirma aí se passou direitinho. Tá. Desculpa, eu não sabia se já tinha começado, porque ontem a gente teve problema com isso, mas vamos esperar, de repente demora um pouquinho para carregar. Obrigada, prof. Tá bom. Então, tudo bem, continuando, né? Hoje é a segunda aula, terça-feira, né? O título do projeto da apresentação é Manhãs Imaginárias, Perspectivas Decoloniais em Arte e Educação. Tá? Eu não vou conseguir aparecer no vídeo, porque eu estou no PPT agora. Então, quando eu abro o PowerPoint, automaticamente o Google Meet ele não mostra o meu rosto. Então, a partir de agora, passou, né? Passou sim. Ainda estou na segunda tela. Não é isso o título? Manhãs Imaginárias, Perspectivas Decoloniais. Passou não, ainda está na primeira. Continua com a primeira tela. Aconteceu a mesma coisa ontem. Provavelmente você tem que passar o teu PowerPoint para uma outra pessoa e ela ir passando, porque não sei, por algum motivo não está conseguindo fazer esse processo. Porque, assim, o pessoal que estava no início aqui do curso, eu fiz essa mesma coisa que eu estou fazendo agora e passou para eles. Aí eu não estou... Deixa eu tentar, então, ver se agora passou. Agora foi. Agora foi. Então, eu vou deixar assim, mesmo que apareça a barra de ferramentas, é melhor do que eu entrar, sair e tentar de novo, que aí a gente vai perder tempo, tá bom? Então, vamos continuar. Continuando aqui, um aviso para vocês, esse curso ele foi patrocinado pelo Governo Federal, pela Secretaria Especial de Cultura, pela Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, pela Secretaria Municipal de Cultura e pela FENIG, através da Lei Aldir Blanc, e recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu e da Casa do Professor. Passando de novo, mais um aviso para vocês. O aviso é o seguinte: as informações sobre esse curso, como a emissão de certificados e a divulgação das aulas pelo YouTube, estarão no site do projeto Manhãs Imaginárias e também serão enviadas por e-mail para cada um de vocês.
certo? Então, acompanhem o site que vocês vão receber a caixa de entrada de e-mail, que vocês vão receber o certificado pelo e-mail. Tá? Aí eu coloquei a ementa do encontro, um breve resumo, né, sobre o que eu pretendo apresentar aqui junto com vocês. O objetivo principal do encontro é apresentar as principais obras dos movimentos artísticos da Baixada Fluminense, relacionando essas produções às epistemologias em arte e educação, com ênfase nos estudos decoloniais latino-americanos. A partir da leitura de imagens e de contextualização teórica, a aula visa promover uma breve reflexão sobre a contribuição das expressões culturais locais para o currículo de artes visuais. Então, né? Por quê? Não é comum, não é tão comum assim nós termos aulas, pelo menos eu até hoje não tive tantas aulas sobre movimentos artísticos aqui da Baixada Fluminense, certo? Então precisa de todo uma pesquisa, um mapeamento, um diálogo, né, um projeto para criar nessas estratégias de valorização de artistas locais. A valorização de artistas locais, consequentemente, traz uma valorização para nós, moradores da Baixada Fluminense, para quem é morador da Baixada Fluminense, né? E uma autoconfiança maior em relação à produção dos artistas visuais daqui e ao currículo, fortalece também o currículo de artes visuais, uma vez que os alunos, eles, enquanto a gente fomenta esse projeto de reconhecimento das produções locais, e quando a gente passa esse conhecimento para os alunos em sala de aula, ocorre certamente um fortalecimento, uma valorização muito grande do nosso próprio território. Então, é como se a gente estivesse reproduzindo no espaço escolar, na sala de aula, para os nossos alunos, através dessas apresentações, desses artistas, né? Primeiro, que existe, sim, uma produção, um pensamento artístico aqui na Baixada Fluminense, e é como se a gente estivesse falando assim para eles, olha, o que nós produzimos é importante sim, né? Então não precisamos apenas estudar um currículo eurocentrado, não que não possa estudar movimentos artísticos europeus, mas não somente isso, não somente esse tipo de conteúdo, mas também conteúdos que possam valorizar expressões aqui da cultura local, valorizando quem nós somos, né? E impedindo, assim, um imperialismo tão grande, né? Uma absorção contínua tão grande de conteúdos que só nos colonizam, né? Essa é a palavra. Então, entender esse processo, né? Os conteúdos abordados que são eurocêntricos, eles colonizam o pensamento, o nosso pensamento até hoje, na medida em que, quanto mais nós aprendemos esses conteúdos, essas epistemologias eurocêntricas, nós reproduzimos isso. Isso reverbera na nossa forma de se comunicar, na nossa forma, nos nossos posicionamentos, na lógica em que a gente vive, no que a gente valoriza, no que a gente quer para a nossa vida. Então, no nosso autorreconhecimento, né? Então, por exemplo, a gente, por exemplo, falando sobre agendas raciais, quando a gente se depara com conteúdos que valorizam expressões culturais de matriz africana, quilombola, indígenas, a gente está trazendo um ato de amor, né? Uma autovalorização para quem nós somos, né? Então, vou seguir aqui. Eu vou falar brevemente sobre mim, né? Vim com 2 anos de idade aqui para Belford Roxo, onde eu moro e trabalho. Cursei artes visuais na UERJ, concluí em 2011, e logo em 2012 comecei uma pós-graduação em linguagens artísticas, cultura e educação no IFRJ, uma instituição incrível, que fica em Nilópolis. Faço questão de falar que é incrível por ser na Baixada Fluminense, né, a temática que a gente está trazendo, né, sobre a valorização das expressões culturais e o pensamento que é produzido na Baixada Fluminense.
então, uma instituição de grande qualidade, né? Agora eu vou iniciar um mestrado em linguagens visuais na UFRJ, né? Pesquisando a minha própria produção como artista visual, onde eu, por sinal, abordo questões raciais, temas relacionados às novas tecnologias, ao trabalho doméstico, questões atuais para todos nós, e atualizando algumas questões, né? Atualizando a questão do trabalho e do corpo para a imagem. Atuo como arte educadora decolonial e artista visual na rede pública, tanto na CEDUC, né, no governo do estado do Rio de Janeiro, quanto na rede municipal de Belford Roxo. Já atuei também em projetos sociais, como eu falei no início aqui do nosso encontro. Então, nunca fiz outra coisa, sempre dei aula. Tudo que eu tentava fazer nunca dava certo. Já tentei ser operadora de telemarketing, já tentei trabalhar na construção civil, tentava de tudo, mas somente a arte-educação veio para mim. Então, assim, sempre fiz isso. Tenho atualmente 22 turmas, então está no meu cotidiano a questão política da arte-educação e a valorização de conteúdos que são decoloniais. Tá? Aqui eu trouxe para relembrar, isso aqui, esse esqueminha, quem é das artes visuais já conhece. Muitos já conhecem. Mas quem não pode não conhecer. Trata-se da abordagem triangular de Ana May Barbosa. O que é a abordagem triangular? É como se fosse uma metodologia que enriquece, né, a prática das artes visuais. Então, quando o professor o arte educador for dar aula, né, for trazer esse conteúdo artístico para os alunos, ele vai não obedecer, mas ele vai se inspirar nessa abordagem, que é baseada num triângulo, né, composto por fazer artístico, pela contextualização e pelo ver, né? Geralmente, o arte educador ele começa pelo ver. O que é o ver? É a leitura visual. Então, o arte educador ele vai trazer uma imagem, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Vai trazer uma imagem da história da arte ou uma obra de arte do imaginário periférico e vai mostrar para os alunos essa imagem. E aí a gente vai fazer, o arte educador e o aluno ele vai fazer um trabalho de leitura dos signos visuais que estão escritos ali naquela imagem. Né? Eu costumo falar para os meus alunos que a gente não lê apenas textos escritos com algarismos, né? Nós lemos também imagens, e é extremamente importante, já que a gente vive numa sociedade muito influenciada pelas imagens, ter um vocabulário visual. Então, o vocabulário ele não é apenas linguístico, ele é visual também. Tá? Caso a gente ignore isso, nós estaremos sendo condicionados, influenciados pelas imagens inconscientemente, porque tudo fala, até a cor influencia, né? Então, esse vocabulário ele precisa ser decodificado junto com o aluno para produzir pensamento. E isso, a arte é muito fundamental para isso. Tá? Em segundo lugar, nós podemos pensar a contextualização da obra de arte, que a gente tem como exemplo. Então, toda obra de arte ela é produzida em um contexto específico. Ela é produzida em um lugar, em uma época, por uma pessoa que está envolvida ali naquele espírito daquela época. Então, eu costumo falar também isso para os meus alunos em sala de aula, que a obra de arte ela pode ser compreendida como um reflexo da sociedade em que ela foi produzida. Tá? A gente pode utilizar qualquer exemplo, né? Um filme, né? Uma pintura feita por Júlio Sekiguchi, do imaginário periférico, ela fala sobre o seu tempo. Então, não existe uma obra de arte que esteja fora de seu contexto. Sempre vai falar
né, sobre o contexto em que ela foi produzida. Em terceiro lugar, tem o fazer artístico, que é o terceiro momento em que os alunos vão produzir artisticamente algo relacionado àquilo que foi abordado na contextualização na leitura visual. Então, quando o aluno ele se propõe a produzir, ele emprega, né? Ele realiza, ele põe em prática aquele conteúdo e o conteúdo não fica solto no mundo das ideias, ele vai ser empregado, né? E é importante colocar a mão na massa para o aluno, porque se você estuda pintura, se você estuda composição, quando você produz, você também produz pensamento, você entende melhor. Então esse é o eixo da abordagem triangular. É uma forma de enriquecer as aulas e trazer uma metodologia mais completa e mais pertinente para os alunos, né, para que eles possam absorver e participar também, não só absorver as aulas. Coloquei um breve texto apresentando quem é imaginário periférico, quem são esses artistas, né? Então, escrevi, batizado de imaginário periférico, o coletivo de artistas, surgido oficialmente em 2002, é representado originalmente por 6 artistas. A maioria deles se conheceram na Escola de Belas Artes da UFRJ. São eles Júlio Sekiguchi, Raimundo Rodrigues, Deneir de Souza, Roberto Tavares, Jorge Duarte, Roland Duarte, onde o fator comum é o vínculo direto ou indireto com as áreas da periferia do Rio de Janeiro. São essas: Fragoso, Pau Grande, Nova Iguaçu, Piabetá, Friburgo, entre outras. Tá? Um fato interessante sobre esse coletivo imaginário periférico é o tipo de material que eles utilizavam. Então, o que é interessante é que são materiais disponíveis para a maioria das pessoas que residem em território periférico. Bom, eu estava falando isso ontem com alguém, não lembro, acho que foi com a minha filha mesmo. Então, assim, se eu quero esculpir, se eu me proponho a ser uma escultora, eu quero esculpir ferro, eu quero esculpir vidro, ok, perfeito, mas isso está disponível para mim aqui em Belford Roxo, aqui no bairro onde eu moro? Então, pensar a materialidade também como algo que facilita ou dificulta o artista que está em um contexto periférico. E o que o imaginário periférico fez que foi muito relevante, né? Utilizava materiais que não são considerados nobres, vamos colocar assim, são considerados materiais não nobres, são materiais disponíveis para as pessoas da classe trabalhadora. Então, se eu sou uma escultora periférica, por que não utilizar uma materialidade que seja, né, chapinha de garrafa? Por que não? Porque tem que ser uma materialidade específica, tem que ser vidro, tem que ser ferro. Por quê? Né? Essa materialidade talvez seja eurocêntrica, seja fruto de um modo de ser, um modo de operar europeu, talvez. Então, o que está disponível para nós? Qual é a materialidade que a gente pode trabalhar e que vai falar sobre o trabalho, tá? Um ponto importante sobre a materialidade é relacionar o material utilizado na arte contemporânea, vou aproveitar e vou passar, utilizar o material como referência para o pensamento da obra de arte, né? Como assim? É comum que alguns alunos meus tragam a seguinte frase: mas eu não entendo arte contemporânea, não entendo nada. Isso é comum, tá bom? Porém, a arte contemporânea muitas vezes é mais fácil do que eles imaginam, né? E o material utilizado nas obras de arte contemporâneas, elas falam muito sobre isso que a gente está discutindo, sobre a realidade, sobre a mensagem que aquela obra está passando. Então, tudo é linguagem, né? Filosofando aqui por um momento. Tudo é linguagem, tudo fala alguma coisa e o material não é diferente.
o material também fala. Todos os elementos presentes numa obra de arte falam. Então, quando você utiliza uma materialidade, né, como eu falei, garrafas reutilizáveis, chapinha de garrafa, saco, plástico, aquele material está falando automaticamente da vivência do artista, ou deveria falar. Então, se eu sou um artista que eu estou pensando a minha produção, e a minha produção ela está sendo realizada muito bem amarrada a quem eu sou, ao que eu estou falando, ao conteúdo da mensagem que eu estou passando, o material ele vai falar sobre a vivência desse artista. Por exemplo, ontem tivemos a palestra, o encontro com a Silvia, e recentemente ela apresentou numa exposição alguns objetos que são úteros, era tipo como se fosse uma almofada costurada, feito à mão, costurado à mão, que formava o desenho de um útero. Então, aquilo fala sobre aquela materialidade, a questão da costura, da linha, fala sobre um feminino, uma questão do feminino, visto que muitas mães, muitas avós nossas ainda costuravam, ainda traziam bordado. Então, utilizando como exemplo, outra artista que participou dessa exposição, a Cíntia, que trabalha com grafite, que apresentou uma miniatura de uma casa que estava grafitada, que estava pintada de rosa. Então, fala sobre a prática da artista. Estava pintada, estava decorada com elementos do grafite. Então, já puxando para essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, né? Essa obra do Júlio Ferreira Sekibushi, que é um dos artistas desse coletivo Imaginário Periférico, é um óleo sobre tela galvanizada, e o que remete, né, essa imagem para vocês? Pensem aí, né? É comum na vivência periférica a gente passar pela rua e ver algumas placas que são feitas a partir de materiais reutilizados, né? Isso é extremamente comum aqui onde eu moro. Então, se você vai criar uma placa que vai fazer uma divulgação no seu trabalho, você muitas vezes, em vez de mandar fazer essa placa numa gráfica, você vai reutilizar um material disponível ali no cotidiano, que pode ser uma placa mais antiga, e vai pintar ali, vai fazer a sua divulgação ali mesmo. E esse trabalho do Júlio Sekibushi, ele mostra um pouco desse universo do cotidiano. Sim? Então, a gente pode refletir, né, qual a necessidade de utilizar um método industrial quando se pode reutilizar e enriquecer uma obra de arte contemporânea a partir do que está disponível para nós no nosso cotidiano. Talvez uma placa não falasse tanto quanto essa placa que a gente está vendo agora, uma placa industrializada, não falasse tanto sobre a realidade da Baixada Fluminense quanto essa que a gente está vendo, tá bom? Fora isso, fora a questão da materialidade, a gente já, Ana May Barbosa aí, a gente fez uma leitura visual, né? Agora, qual a contextualização teórica que a gente poderia pensar a partir dessa imagem, né? Eu pensei numa discussão que é a questão do trabalho excessivo. Se a gente lê, está escrito pintor 24 horas. Então, não tem horário para ser pintor, né? Essa é a crítica que o Júlio Sekibushi está trazendo. Realmente, quando se é artista, não tem horário, né? Você trabalha 24 horas por dia, isso é fato. Quando você é professor, você ainda tem um horário, tudo bem que professor corrige prova, faz planejamento, sei disso, mas bem ou mal, tem um horário reservado ali para você estar em sala de aula, um planejamento que é previsto. Quando se é artista, você é o tempo todo full time, você tem que estar disponível para resolver o que você precisa ali para produzir a sua arte, para escrever em edital, tudo mais.
Então, 24 horas, a gente pode pensar quais são as políticas culturais que regulamentam essa profissão, né? Como é que está essa situação para os artistas atualmente? Essa é uma discussão que está muito em voga, né? Muitas manifestações já surgiram, né? De artistas, do pessoal da cultura, reivindicando políticas públicas mais firmes, que não acabem com a gestão, né? Porque entra uma gestão, um prefeito, e é que todo um cenário é criado, e aí, né, o que o dinheiro começa a circular, quando muda a gestão, muda todo o contexto, tudo é reformulado, a verba é destinada de uma forma diferente. Então, assim, como é que está essa questão da regulamentação da profissão de artista, né? Há uma valorização ou não há? Então, são reflexões que a gente pode pensar a partir dessa obra. Em seguida, eu trouxe uma frase de um livro muito importante que se chama A Crítica da Razão Negra. Tá? Eu vou ler brevemente o trecho com vocês. Fala sobre os nômades do trabalho, justamente sobre isso que eu estava falando agora. Já não há trabalhadores propriamente ditos, só existem nômades do trabalho. Se ontem o drama do sujeito era ser explorado pelo capital, a tragédia da multidão hoje é já não poder ser explorada de modo nenhum, é ser relegada a uma humanidade supérflua, entregue ao abandono, sem qualquer utilidade para o funcionamento do capital. Tem surgido uma forma inédita de vida psíquica, apoiada na memória artificial e digital e em modelos cognitivos provenientes das neurociências e da neuroeconomia, sendo que o automatismo psíquico e tecnológico não passam de duas faces da mesma moeda, bem se consolidando a ficção de um novo sujeito humano, empreendedor desse meio, moldável e convocado a se reconfigurar permanentemente em função dos artefatos que a época oferece. Então, esse trecho ilustra um pouco dessa discussão que a gente estava comentando na imagem anterior, né? Quem é Ashley Bambi, né? Ashley Bambi, eu acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar, ou se não ouviram falar, conhecem o termo necropolítica, que está muito em voga, né? Ele é o principal representante desse termo, criou esse termo necropolítica, atualizou, a gente tinha o biopoder de Foucault, e o Ashley Bambi, um filósofo camaronês, ele atualiza e trata da questão da necropolítica, porque, segundo Ashley Bambi, a biopolítica, né, trazida por Foucault, já não dá conta mais de tratar do mundo neoliberal em que a gente vive hoje. Tá? Então, Ashley Bambi, ele traz uma leitura sobre o mundo, né, sobre a economia neoliberal, sobre as subjetividades, sobre as relações de trabalho que estão sendo reelaboradas hoje em dia, e atualiza essa discussão, né, para o que a gente está vivendo. O que ele está falando nesse trecho? Né? Esse trecho está na introdução do livro Crítica da Razão Negra, e fala sobre justamente a nova forma, as novas políticas, as novas relações de trabalho que estão acontecendo agora, nesse momento, nessa etapa neoliberal da economia capitalista. Então, o que está acontecendo? Né? Somos nômades do trabalho. Não necessariamente existe uma política para que formem trabalhadores que estejam assegurados com direitos trabalhistas, com uma certa estabilidade em seus empregos. A gente tem uma reformulação do mundo, né? O lucro agora ele é pensado por uma nova lógica. Então, o lucro ele se dá a partir da exploração de trabalhadores que não têm uma garantia de uma estabilidade em um emprego e estão flutuando em vários locais, né, do mercado de trabalho para conseguir tirar uma renda. Tá? Então, sobre o que fala esse livro especificamente, é importante a gente compreender isso, sobre o que é tratado nesse livro, porque está sobre o que a gente está vivendo hoje, né?
ele fala sobre a construção da noção de raça, né? O Achille Mbembe, ele defende que a noção de raça, ela foi criada, ela foi forjada, ela foi construída para que acontecessem duas coisas, para que fossem criadas a modernidade e para que fosse criada a primeira etapa do capitalismo. Então, não existe capitalismo, não existe modernidade sem raça. Isso não é apenas defendido pelo Achille Mbembe, é defendido também por outros filósofos, né? Isso é amplamente estudado. Então, a noção de raça é uma categoria fundamental para que a gente entenda o que a gente está vivendo hoje. Geralmente, não raro, a gente pensa as questões raciais como algo que deve ser pensado só por quem é negro, apenas por pessoas negras, mas a questão racial, sob a vista do Achille Mbembe, ela está regulando, a criação da noção de raça está regulando, inclusive, as interações sociais, a economia, a nova forma de globalização. Então, o que aconteceu? O que a construção da noção de raça acarretou na primeira fase do capitalismo, né? A noção de raça, ela vai dizer o seguinte, num subtexto, obviamente. Existem seres humanos que são superiores e existem seres humanos que são inferiores. Os que são inferiores, os que são negros, servem para a força de trabalho. Essas pessoas não são humanos propriamente ditos, eles são homens-objetos. Esse é o termo que eu acho que o Mbembe utiliza. Utiliza também homem-mercadoria. Esse termo é muito importante na visão do Achille Mbembe, né? Homem-mercadoria. Então, pensar o corpo da pessoa racial, do sujeito racial, como uma mercadoria. E a gente está falando exatamente de um momento em que a gente precisa transformar tudo em mercadoria, sem tratar um segmento de pessoas, um grupo de pessoas como mercadoria, seria impossível formar um pensamento, uma lógica capitalista. O corpo negro ele também tem que ser pensado como mercadoria, como objeto de troca, para que possa formar uma classe que não era nem necessariamente um trabalho, né? Na primeira etapa era uma escravidão, para que haja uma lógica de mercado, tá bom? Então, não apenas o que era consumido, o que era produzido industrialmente era mercadoria. O corpo negro também era tratado como mercadoria. Sim? Mas essa lógica ela vai se reformulando e a tese do Achille Mbembe é que essa lógica ela tem se ampliado e está sendo introjetada a uma lógica do mercado de trabalho. Então, se não ficarmos atentos, é uma lógica que não está mais apenas para as pessoas negras, propriamente que se reconhecem como negras, mas está para as pessoas das classes subalternas no geral. Então, é uma lógica de pessoas, mercadoria, que está se entendendo para além da raça. A categoria raça, ela vai, num primeiro momento, trazer essa lógica, mas isso vai se ampliar, tá bom? E eu vou trazer isso, vou aprofundar isso mais à frente. Aqui eu trago uma imagem do artista, né, chamado Denis, que é um balão com bandeiras brancas. E a gente pode pensar também qual a leitura visual que podemos traçar olhando essa imagem, né? A gente pode pensar tanto nos alunos do ensino fundamental quanto alunos do ensino médio, tá? Essa discussão que eu trouxe agora, ela é um pouco densa para o ensino fundamental, mas para o ensino médio ela é muito pertinente, né? Pelo menos na minha opinião. Agora, essa obra aqui, ela pode ser pensada para o ensino fundamental. Porque se a gente fazer uma leitura visual, são miniaturas de bandeiras, de pequenas bandeiras, que, se montadas de uma certa forma, né, o conjunto dessas bandeiras forma um balão.
Então, existe uma noção existe uma lógica de um movimento, né, que está sendo criado a partir de uma miniatura e da junção de várias bandeiras, forma uma segunda imagem. Então, é uma leitura visual válida para a gente trazer para os alunos no que toca a uma composição visual, é uma composição pensada com bastante criatividade, né? O que esse signo pode falar para a gente? Né? O que representa a bandeira de festa junina para a nossa cultura? Podemos pensar até num contexto atual, por exemplo, por que não? Né? Onde estão essas manifestações da cultura popular nesse momento de isolamento social? Elas foram apagadas? Elas permaneceram? Então, a quem serve? Né? Como as expressões de cultura popular elas estão sendo tratadas nesse momento, né? Está ocorrendo um processo de homogeneização cultural nesse momento de ensino remoto. A gente pode pensar em várias coisas a partir de uma imagem, né? Então, podemos pensar também na questão da escala, né? Como um objeto pequeno, ele pode se tornar grande. Então, uma escala bem variada, né? Tem o pequeno e tem o grande aí. Isso pode enriquecer, pode contribuir para a construção, para a composição visual, para o repertório visual dos alunos, tá? Aí, durante a contextualização, a questão do local e do global, já que estamos falando de imagens que partem do pequeno para o grande, né? O local seria a bandeirinha, o global, né, seria formato maior de balão. Pensar a materialidade também que foi empregada, né? Madeira industrial, alumínio reciclado, alfinetes. Então, esse alumínio é reciclado, né? Aquilo que a gente estava falando sobre a materialidade. Então, já é um repertório material que o aluno pode trazer também nas aulas de artes. A gente não precisa ficar preso à pintura, à escultura, não. A gente pode recorrer a uma materialidade que está disponível a nós. Bom? Em seguida, eu trouxe essa obra do Jorge Duarte, Banco para Cubista, uma escultura, né? Eu trouxe essa imagem porque é uma releitura, traz uma referência muito imediata ao movimento cubista. Então, para mim, é como se estivesse dizendo assim, nós também produzimos pensamento cubista, nós também fragmentamos a realidade, né? O movimento cubista, ele fragmentou. Os artistas, eles tinham essa questão da fragmentação da realidade, né? Não obedeciam à representação da realidade como o olho humano vê, mas sim através, principalmente, de formas geométricas e da fragmentação. Então, eram a partir de vários pontos de vista que a gente acessava aquele conteúdo, aquela imagem, né? Produzida por um artista cubista. Então, o Jorge Duarte, ele traz essa releitura, né? Utilizando bancos, ele traz uma releitura sobre o cubismo, mas o que seria o cubismo para o imaginário periférico, para a realidade da periferia, né? Como a gente pode fragmentar a nossa própria realidade. Então, é uma reflexão que a gente pode trazer para os alunos, né? É aquilo que a gente estava conversando. Podemos abordar conteúdos eurocentrados, porque muito, talvez até seja utópico falar, não vamos trabalhar apenas conteúdos eurocêntricos, uma vez que o próprio currículo de arte, o currículo mínimo do Estado, pede predominantemente alguns conteúdos que estejam ali nessa história da arte oficial, né? Por mais que algumas coisas estejam mudando, ainda é o que vigora, mas a gente pode também trazer alternativas de como esse pensamento ele se atualiza em solo brasileiro, em solo periférico. Bom? E aí a gente pode trazer com os alunos, pensar a questão do eurocentrismo, que foi aquele conceito que eu falei logo no iniciozinho da
da apresentação, né? Quando os cânones, quando o modelo de Europa é o modelo dominante para se pensar o mundo em que a gente vive, os conhecimentos em que a gente se debruça, a lógica em que a gente vive, tá? Então, passando aqui, eu trouxe um trecho apresentando um outro pensador decolonial, né, que se chama Aníbal Quijano. Ele foi membro fundador do grupo Modernidade e Colonialidade. Ele foi um dos principais pesquisadores do pensamento decolonial. Ao longo de seus 90 anos de idade, tornou-se referência das ciências sociais latino-americanas pela conceituação de colonialidade do poder. Então, é uma noção que o Aníbal Quijano trabalha, é a principal no pensamento dele, uma das principais, na verdade, colonialidade do poder. Ele pensa muito essa categoria da colonialidade. Ele faleceu na madrugada de 31 de maio de 2018, mas deixou um legado que se expande para a academia e para a política da América Latina. Quijano desenvolveu uma importante pesquisa para o entendimento da formação da modernidade, a partir de uma análise histórica de formação do capitalismo com base no colonialismo e sua expansão à globalização no século XXI, incluiu categorias essenciais para a compreensão do sistema ocidental europeu de pensamento. O professor Augusto Baldi explica que, para Quijano, não há modernidade sem colonialidade, mas também não há colonialidade sem falar de raça. Seguindo, Quijano percebeu a colonização como um processo contínuo, para além das independências políticas. O rompimento burocrático da relação metrópole e colônia perpetuava outras formas estruturais de dominação em diferentes sujeitos. A modernidade eurocentrada construiu o outro, o negro e latino-americano, por meio da dominação. Então, complementa perfeitamente aquela reflexão do Ashley Bembe, que eu apresentei há pouco tempo atrás, né? Só recapitulando aqui, o Aníbal Quijano, ele é um pensador muito de grande protagonismo na questão do pensamento da epistemologia decolonial. Tá? Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: a colônia, propriamente dita, as colônias, essa instituição, a colônia, ela acaba, mas o processo de colonização ele se perpetua até hoje e vai continuar. Vai continuar, né, por algum tempo se a gente não fizer nada. Mas a colonialidade, ela se perpetua ainda na realidade e ela é fundamental para a modernidade, para o neoliberalismo. Tá bom? Então, por mais que não até certo ponto, sim, né? Será que vivemos? Mas até certo ponto, sim. Mas a colonialidade, ela não acaba. Ela vai continuar. E aí, como o Aníbal Quijano, ele representa esse estudo sobre o contexto político, especificamente da América Latina, do nosso continente, ele vai falar que, predominantemente aqui na América Latina, essas estruturas de poder se perpetuam para continuar enriquecendo a colônia. Essa colônia que não se autodenomina colônia publicamente, mas que ela se perpetua. Então, né, podemos pensar reatualizar o termo imperialismo para um colonialismo, porque o imperialismo ele a gente não pode pensar apenas numa importação, exportação, não é apenas uma relação comercial. É uma questão de mentalidade. Então, são preceitos europeus que ainda colonizam. E ele é um projeto político que precisa se perpetuar para continuar enriquecendo indiretamente países que já são ricos, né? Países europeus e até mesmo Estados Unidos, enfim, outros países que colonizam outros países. Então, a colonialidade ela é uma forma de racionalidade. Sem a colonialidade, não há modernidade
E não há colonialidade sem falar de raça. Por que não há colonialidade sem falar de raça? Porque a premissa da colonialidade é justamente formar, tem que haver esse grupo de pessoas, essa classe de pessoas raciais ou subalternas que estão nesse espaço, né, nessa zona, pronta para ficar sem emprego, pronta para morrer. Então, se não haver essa colonialidade, esse projeto político que achata minorias, que desvaloriza o pensamento, as epistemologias dessas minorias, se não houver um projeto invisível, colonial, esses países eles não conseguem tirar, né, extrair dos países latino-americanos as nossas riquezas. Então, novamente, repetindo aqui, a noção de raça, ela é importante para subjugar, para separar, e depois de subjugar, quem é negro, também não só a questão da raça, questões de gênero também estão em jogo nessa racionalidade colonial que se perpetua até hoje, principalmente sob a visão da América Latina, como a América Latina tem sofrido com isso até hoje. Tá? Então, está falando que a modernidade, aqui na América Latina, eurocentrada ainda, construiu o outro, o negro, o latino-americano, por meio da relação de dominação. Então, o que a gente vive é uma dominação por parte de uma mentalidade ainda colonial e que, se continuarmos reproduzindo sem criar um processo de reflexão, ela irá se manter com a maior facilidade. Tá? Eu trouxe aqui uma imagem do Roberto Tavares, se chama Pisam de Periferias, é uma instalação, como a gente está vendo, o mapa, né, numa escala maior, são pegadas, né, de um pé que estão ali em cima desse mapa. Parece que é um tecido na parte de baixo e uma garrafa, né? Então, é como se expressasse a ideia de que alguém da periferia, pelo título, né, Pisam de Periferias, as periferias estão andando pelo mundo, têm direito de se articular com outras epistemologias, com outros saberes, né? Então, qual a leitura visual que a gente pode trazer para os alunos a partir dessa imagem, pensar que tipo de leitura visual que a gente pode trazer, né? Essa interferência dessa tinta no mapa, outros objetos que estão também significando, né, algo. Então, pensar essa leitura visual junto com os alunos e, a partir dessa leitura visual, trazer uma discussão, né, sobre essa relação periferia-mundo, né? Então, qual é a relação? Que relação é essa? Relação periferia e relação centro e periferia. Qual é a relação que a gente tem? Uma relação de dominação, porque o centro é pensado como um lugar onde, dentre outras coisas, dentre outros aspectos, o dinheiro vai circular. E a periferia é pensada como algo que está sendo dominado, uma área que está sendo dominada, colonizada, dessa forma, pelo centro, né? Então, pensar, trazer essa discussão do centro-periferia, que é uma discussão, né, presente no pensamento de Quijano, pensar as relações de poder provenientes desse colonialismo, né? Então, não é uma relação de poder apenas entre continentes e países. Até mesmo no espaço da cidade, a gente pode pensar em relações de poder, relações de dependência entre um e outro, tá? Quem é da geografia deve ter bastante intimidade com esse tipo de assunto, né? Tem um autor que fala muito sobre isso, David Harvey, que é um geógrafo que já li um livro dele que ele aborda muito essa questão de como o dinheiro, como a economia circula, principalmente no centro, e pensa em estratégias de como as regiões mais periféricas
podem burlar, podem criar, reivindicar políticas públicas para que esse sistema econômico também abarque com as regiões periféricas da cidade. Então, é um projeto político que ele não surge intuitivamente, é algo pensado, né? Quando se pensa a noção de cidade, né, a cidade ela foi pensada no contexto de modernidade. As cidades surgiram, né, a partir da modernidade. Então, quando se pensa o processo de urbanização, a gente tem também um pensamento no desenho, na planta ali daquela cidade, existe um projeto político de dominação de poder, tá bom? Então, quando a gente tem consciência de que há um desenho, um planejamento urbano para que o sistema econômico tenha um centro e para que as bordas não tenham acesso a esse lucro, a essa circulação de dinheiro, mas que fique numa posição de dependência desse centro. Colonialidade do poder e eurocentrismo. A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento que demonstram o caráter do padrão mundial de poder, colonial, moderno, capitalista e eurocentrado. Então, a colonialidade ela tem como premissa essas categorias, né? O início da modernidade, a primeira fase do capitalismo econômico e o eurocentrismo. Eu trouxe aqui uma imagem do Ronald Duarte, que é um bambuzal. Nessa exposição na Galeria Arthur Fidalgo, ele utiliza bambus, né? Então, pensar com os alunos que leitura visual a gente pode pensar a partir dessa imagem, né? Que material está sendo utilizado e por quê? Bambus, né, obviamente, é uma materialidade da natureza, mas o Ronald Duarte ele cria uma espécie de construção, né, como se fossem vigas, forma uma espécie de construção ali que a gente pode até pensar que questiona uma arquitetura já construída na mentalidade eurocêntrica. Então, se a gente pesquisar o bambu, ele é utilizado para construir casas, para construir bicicletas. Estava vendo hoje, pesquisando, bicicletas que são construídas a partir do material de bambu, que não poluem o meio ambiente. Então, pensar em lógicas que fogem de um modelo eurocentrado ou estadunidense, pensar a partir dessa materialidade que tipo de mundo que a gente pode criar. Agora eu vou passar para uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ela já é uma obra de arte produzida por uma artista do Manhãs de Outono. Eu tinha colocado um slide falando sobre Manhãs de Outono, que sumiu, eu devo ter apagado sem querer, na hora de apagar algum slide. Peço perdão por essa falha, mas, assim, apresentando brevemente para vocês, né? Nós falamos até agora sobre as obras de alguns artistas do imaginário periférico, e nós vamos falar, a partir de agora, algumas obras desse coletivo, né? Manhãs de Outono. Essa é a primeira obra, é um coletivo também aqui da Baixada Fluminense. Eu separei algumas pinturas e alguns objetos artísticos desse grupo, tá? Nessa pintura está sendo representada um rosto, um retrato, né? Então, principalmente quando se trata de ensino fundamental, é interessante a gente falar sobre gêneros de pintura, né? Quais são os gêneros de pintura? Retrato, natureza morta, que mais? Paisagem, autorretrato. Se tem outro, eu estou esquecendo agora. Mas é interessante falar que existem gêneros na pintura. E qual é esse gênero de pintura? Qual é o vocabulário que esse aluno pode absorver, né? Que trata-se de um retrato. É interessante também a gente propor para os alunos autorretratos, né? É um exercício tanto de representação da figura humana, que vai, né,
enriquecer as habilidades manuais, no que toca a representação da figura humana, mas também de autorreconhecimento, né? E supondo que seja um aluno negro, por exemplo, já que estávamos falando da questão racial. Então, fazer um trabalho de reconhecimento dos seus próprios traços, mas isso se estende para todos os alunos. E aí, a gente pode perceber que é uma pintura que tem um certo... Ela está esfumaçada, a gente percebe que é uma pintura que tem uma técnica mais esfumaçada, muito interessante. E aí, o que a gente pode pensar? Pode trazer para o repertório do aluno usar lápis pastel, né? Que é um lápis que é fácil de se utilizar, pode até usar um esfuminho ou um cotonete, vai riscar com o lápis e vai esfumaçar depois para dar essa coisa do esfumaçado. Então, a gente pode pensar no retrato e a questão da representação, né? Eu coloquei aqui a ideia, a noção de lugar de fala, que é também uma categoria que está sendo muito pensada atualmente, está muito em voga, que é uma forma de chamar atenção para a gente ter um cuidado quando for se posicionar sobre um assunto que a gente não vive, né? Então, assim, existem vivências muito variadas entre os alunos, então é um cuidado, não é uma restrição, não é uma proibição. Muita gente entende erroneamente o lugar de fala como uma proibição. Não é proibição, porque se fosse uma proibição, não haveria um espaço de interlocução, não haveria diálogo, e a gente precisa dialogar entre a gente, o professor precisa dialogar entre os alunos precisam dialogar entre si, para que haja o saber se dê, né? Então, mais um cuidado, uma empatia, ela precisa ocorrer. Então, eu trouxe, né, esse conceito de lugar de fala. Tem uma autora que se chama Djamila Ribeiro, que tem um livro que trata sobre isso. Eu trouxe um breve resumo, né? O que é o lugar de fala? É um mecanismo que surgiu como contraponto ao silenciamento da voz de minorias sociais por grupos privilegiados em espaços de debate público. Ele é utilizado por grupos que, historicamente, têm menos espaço para falar. Assim, negros têm lugar de fala, ou seja, a legitimidade para falar sobre o racismo, sobre mulheres, sobre questões de gênero, e para falar sobre o racismo, as mulheres têm legitimidade para falar sobre o feminismo, transexuais sobre a transfobia e assim por diante. Então, essa consciência ela é muito importante para que a gente possa abrir esse canal para que cada pessoa fale sobre a sua própria vivência, tomando o cuidado de não colonizar a fala do outro, tomando cuidado de não promover uma representação do outro e, às vezes, não condiz com a vivência daquela pessoa. Então, como lugar de fala, ele pode enriquecer a aula de arte, né? E a gente vai pensar, vocês podem pensar como a noção de local de fala pode dar oportunidade para que os alunos criem narrativas artísticas ou em textos, enfim, são várias possibilidades para que eles possam expressar suas vivências e também ouvir o outro. Então, trazendo a sala de aula como um lugar de diálogo. Tá? Eu trouxe em seguida uma imagem, uma pintura do Domi Júnior, né? É uma representação da Fazenda São Bernardino, que fica em Nova Iguaçu, se eu não me engano, fica em Tinguá, se eu não me engano. Alguém quer falar alguma coisa? Se eu não me engano, é a Estrada do Iguaçu Velho. Ou então Estrada Federal. Próxima à Vila de Cava ali. Próxima à Vila de Cava, isso, perfeito. Isso mesmo, tá bom?
Então, aí, tá vendo? Muita gente já reconheceu essa construção, né? Uma fazenda de estilo neoclássico que se perpetua até hoje, né? Essa pintura do Domi Júnior, ela também tem um estilo neoclássico, a forma que ela foi representada, né? E aí, são várias as reflexões que a gente pode pensar a partir disso, né? Porque quando a missão artística francesa veio aqui para o Brasil, trouxe uma forma, uma determinada forma de se produzir arte, que é eurocêntrica, né? E isso perdura até hoje. Mas, assim, não pensar apenas no passado, mas como a gente pode utilizar, né, fazer uma releitura, atualizar, trazer esse passado, não apenas negá-lo, mas entender esse passado através de um olhar atual. Então, é uma fazenda de estilo neoclássico, né? O neoclassicismo, ele foi uma corrente artística que prezava, assim, basicamente eurocentrado, obviamente, e tinha ideais luministas, prezava pela racionalidade, promovia um resgate de valores, né, de cânones greco-romanos, e toda essa racionalidade, essa mentalidade foi implementada aqui na Baixada Fluminense também. E por muito tempo foi um modelo de construção de fazendas, onde a gente tinha, né, um regime colonial ainda, né? Então, a gente pode... eu trouxe aqui um breve resumo sobre a Fazenda São Bernardino. Foi construída em 875, o conjunto arquitetônico da Fazenda São Bernardino, composto por Casa Grande, Senzala e Engenho, representou um dos mais belos exemplos de construção neoclássica na região. A fazenda chegou a ser considerada uma das mais ricas províncias do Rio de Janeiro. Em 1951, foi tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. Na década de 1980, um incêndio arruinou o que restava da propriedade, já que havia sido saqueada e abandonada por seus últimos donos. Então, a gente pode pensar a questão da leitura visual como uma leitura histórica, muito pertinente. Fazer uma intervenção? Oi, não ouvi. Oi, eu posso fazer uma intervenção rápida? Por favor, faça. Eu sou o Robson. A minha mãe e minha tia, elas entraram nessa fazenda na década de 50, no final da década de 50. Tinha um caseiro lá que tomava conta. Não sei direito a história, acho que minha tia convidou minha mãe para ir lá. Elas entraram e a fazenda, a casa ainda era inteira, com todo o mobiliário dentro. Assim, é uma pena que isso tenha sido completamente perdido no incêndio da década de 80. Porque havia tudo lá dentro ainda dos moradores originais. É só isso. Muito interessante. E aí eu vou aproveitar que você fez essa colocação sobre um passado não tão antigo em que estava intacto, né, a construção ainda era muito rica, e teve um incêndio que destruiu, mas aí a gente pode pensar, coloquei aqui embaixo, as ruínas, a questão das ruínas, pensar de uma forma mais filosófica mesmo, né? O que são as ruínas, né? O que sobra? Quais são os resquícios dessa história da Baixada Fluminense, que ela não está intacta mais, ela está deteriorada, mas ela continua ali erguida, a construção se permanece. Que símbolo, né? Vamos pensar de uma forma mais filosófica mesmo. O que a gente pode pensar a partir disso, né? Não teve um cuidado, teve provavelmente um descaso, acredito eu, que culminou num incêndio. A gente vê isso acontecendo, né? Muito agora, no Museu Nacional é uma prova disso. Em São Paulo aconteceu isso há pouco tempo. Então, é uma ruína de um colonialismo, de uma história colonial, mas que ela ainda está ali. Se a gente passar ali
né, pelo caminho a gente lembra. Então, que ruínas a gente tem na história da Baixada Fluminense. Como faltam 10 minutos para a aula acabar, vou tentar ser breve. Trouxe essa obra do Henrique de Souza, uma máscara tribal, né, uma pintura, e a gente pode pensar nessa interação, a partir dessa obra, entre a tradição e a alteridade. Como assim tradição e alteridade? Por que tradição? Porque qual foi, né, a questão da leitura visual. Como essa obra de arte foi produzida? Através de uma pintura. A pintura, sabidamente, é uma linguagem mais tradicional, né? A coisa do pincel, da tinta na tela. Mas a temática abordada nessa pintura, ela tem uma questão de alteridade, né? Então, a gente pode abordar com os alunos a questão da arte rupestre, das iconografias afro-brasileiras, da interação entre tradição e alteridade. Então, podemos falar de ambas as coisas numa só obra, tá bom? Aí eu trouxe uma imagem como referência que a gente pode pensar nas pinturas rupestres da Serra da Capivara, tá? Que eu acho que enriquece muito uma aula de arte, porque é comum estudarmos pinturas rupestres da Espanha, né? Que ficam em Altamira, ou de Lascaux, na França. Então, por que até a arte rupestre a gente predominantemente ainda recorre à arte rupestre que se situa na Europa? Então, é importante repassar ter esse conhecimento, né, de pinturas rupestres aqui mesmo do Brasil, de Piauí. Aqui eu trago uma obra, não sei sem querer, deixa eu ver. Uma obra de Lafayette Suzano, uma escultura, e pensando junto com os alunos como a gente pode utilizar elementos do cotidiano, jogos, né? Aqui foi utilizada uma ratoeira como suporte de uma pintura. Então, falar com os alunos, conversar, trazer essa possibilidade de que não apenas um suporte tradicional de pintura, ela vai ser um meio adequado para receber uma pintura. Pelo contrário, podemos pensar em outros suportes que vão ser pintados e vão significar, vão ter um apelo muito lúdico, um apelo lúdico muito forte, né? Tem o elemento do dado. Então, fica algo que fica uma aula até mesmo lúdica e divertida para o aluno, utilizando esses suportes no cotidiano. Aí eu trouxe aqui uma imagem que se chama, sem título, de Mondoan Matos, tá? Uma acrílica sobre capas de cordel de J. Rodrigues. Então, tem esse diálogo entre uma produção de um artista da Baixada e uma expressão cultural nordestina, que são os cordéis. A literatura de cordel é uma manifestação cultural muito comum no Nordeste, e, assim, trazer isso para o universo da Baixada Fluminense é algo interessante também, é uma mistura, um hibridismo muito rico. Então, que tipo de ilustração, que tipo de estilogravura, que tipo de imagem a gente pode construir pensando na literatura de cordel? É um projeto que pode ser até trazido para um campo da interdisciplinaridade, né? A literatura de cordel, por eu trabalhar em escolas, eu vejo muitos professores de língua portuguesa, que utilizam como conteúdo nas suas aulas. Eu também, mas dou uma ênfase maior para a estilogravura, né, que são as capas do cordel. Aí eu trouxe aqui também um breve resumo do que é arte naif. É um termo muito utilizado para designar um tipo de arte popular e espontânea. A palavra naif é uma palavra francesa que tem como significado algo ingênuo e inocente. Geralmente é produzida por artistas autodidatas que não possuem conhecimento formal
e técnico de artes, mas que exibem produções em que outros princípios são considerados como autenticidade. Então, é comum, quando você dá aula de artes, os alunos se cobrem muito, os alunos se cobrem muito para produzir uma obra de arte que seja extremamente elaborada. Eu ouço muito, professora, não sei desenhar, professora, não sei desenhar, professora, não sei desenhar. Eles repetem muito isso. Então, é trabalhar junto com o aluno essa questão psicológica também, que a arte, ela não necessariamente, ela não precisa ter uma técnica apurada, isso eu falo, mas o pensamento, a intenção, a criatividade, e até mesmo, né, se tratando de um contexto escolar, que a gente está falando aqui, de como eu posso dizer, uma força de vontade, que isso também diz muito sobre o cotidiano escolar, né? O capricho, que é a palavra que eu uso com eles é o capricho, tem que caprichar, fala assim. Então, não priorizar apenas valores, né? Não cobrar muito dos alunos um modelo que acaba, às vezes, sendo eurocêntrico, mas sim é um pensamento. Arte é pensamento. Então, entender o campo de saber, esse campo de saber como um pensamento e como isso pode trazer de positivo para o cotidiano escolar, para os alunos e para todos os cidadãos. Então, trato também da dimensão do cotidiano, na IFE, o conceito, relações entre cultura popular e arte periférica, e falar também sobre o cotidiano na Baixada Fluminense, como isso pode ser representado no campo das artes. Aí, para fechar, eu trouxe uma pintura, que é uma natureza morta. Lembra lá no início, quando eu falei, né, que existem gêneros de pintura, que é um conteúdo que a gente pode trabalhar em sala de aula, um tipo de categoria, né, desse gênero de pintura é a natureza morta. Eu trouxe uma outra natureza morta que obedece a um cânone europeu, né? Era muito comum na Holanda esse tipo de pintura, mas você pode ver que os elementos que estão presentes nessa composição fazem parte de um cotidiano do continente europeu, né? A jarra, os pratos, as taças, diz sobre a época em que ela foi produzida. Mas por que não produzir naturezas mortas que estão disponíveis para nós dentro da nossa casa? Quais são os elementos que os alunos, que nós, professores, enfim, temos na nossa casa que podem compor uma natureza morta? Que tipo de palheta pode ser empregado numa natureza morta? Aqui no Brasil, que tem um clima predominantemente tropical, que cores, que tipo de iluminação ela pode ser empregada, né? Então, aqui a gente pode pensar, pode perceber, fazer uma leitura visual, que são cores mais sombrias, podemos dizer, são cores mais escuras, mas num campo, num contexto brasileiro, o que a gente pode pensar, como a gente pode compor. Alguém quer falar alguma coisa, pode falar. Regiane. Oi, eu queria só acrescentar mesmo, que você acabou tocando no assunto, as cores mais frias, né, ou então mais quentes, aqui no caso do Brasil. As cores mais vivas, amarelo, vermelho, e no caso da Europa a gente percebe mais pretos, mais azuis, os verdes mais puxados para o musgo, assim, né? Perfeito, agradeço a colocação, enriqueceu bastante, é verdade, né? Pensar a palheta junto com os alunos. E aí, a partir do que a Regiane falou, trabalhar temas como cores primárias, cores secundárias, cores quentes, cores frias, sempre empregando esse saber para o cotidiano do aluno. E aí eu coloquei aqui, só para fechar, pintura de gênero. Uma categoria da pintura de gênero é a natureza morta, objetos do nosso cotidiano, luz e palheta de cores tropicais, que foi o que eu e Regiane falamos. Pessoal, eu vou fechar a aula, né? O horário está certinho. Nossa, se eu tivesse me programado, acho que não seria tão certinho. Né? A bibliografia está disponível aqui para vocês. Gesomino, que fala sobre imaginário periférico, Quirrano,
Ashley Bembe, Walter Mignolo e Djamila Ribeiro, tá bom? Eu vou deixar vocês colocarem alguma coisa nesses 5 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Esse material ficará disponível em algum lugar? Será enviado por e-mail ou não? Eu vou fazer o seguinte, se vocês se interessarem por esse material, eu criei ele, é autoral, e eu posso disponibilizar, sim, para vocês. Posso, sim, pode por ser e-mail. como a Carla colocou ali nas mensagens, colocar a bibliografia já seria o suficiente também. Professora, eu fiquei na dúvida porque alguns alunos falaram que tem um grupo do WhatsApp e eu não sei se tem ou se não tem, enfim, justamente até para poder receber esses materiais, seja a apresentação ou a própria bibliografia já ajudaria. Então, eu queria saber como é que faz para entrar, porque ontem também o pessoal comentou que assinou a presença pelo WhatsApp e eu não estou no grupo, e eu assisti ontem, aí também queria saber, tipo, qual é a orientação, né? Entendi. Eu vou fazer uma sugestão para a idealizadora desse curso, que é o seguinte, que foi o que aconteceu outra vez no outro grupo. Vamos esperar, vamos aguardar até que todas as apresentações ocorram essa semana. O grupo está fechado, ele existe. Eu vou escrever aqui o seu nome e tentar entrar em contato com você falando te incluindo nesse grupo. Eu não sou administradora, mas eu vou procurar ver uma forma de te incluir. E aí, outra coisa que eu ia falar é o seguinte, tá bom, a aula vai ficar gravada, vocês podem escrever aqui na caixa de diálogo e depois a gente arranja uma forma de incluir vocês. O que eu ia falar é o seguinte, eu estou lendo a caixa de diálogo e acabo falando aqui sobre. Mas vamos deixar o grupo fechado por enquanto, até sexta-feira. Depois vamos abrir o grupo para que eu poste esse material no grupo. Vocês podem até me confirmar. Eu acredito que PowerPoint possa ser compartilhado no WhatsApp. Não tenho certeza. Pode? Então, fechou. Fechou assim? Tá legal para todo mundo? Perfeito. Eu vou corrigir. Obrigada, prof. Um ou outro acento. Imagina, um prazer. Vou corrigir um ou outro acento que ficou fora do lugar e vou enviar para vocês semana que vem. E vou tentar enviar por e-mail também. Tá bom? Mas alguém quer criar uma pasta no Google Drive. Ok, estou anotando aqui essa sugestão. Mais alguém quer falar? Trazer alguma contribuição? Eu queria falar rapidamente. Pode falar. Eu estava aqui pensando, né, sobre essa questão da invisibilidade, do pessoal da periférico e tal, e esse auxílio, né, para os professores, que eu estou achando ótimo, essas sugestões que você está dando de sala de aula, com essas obras. Eu não sei se tem, de repente, uma rede social, algum lugar que se concentre esses artistas para facilitar o diálogo dos próprios professores, né, quando forem dar uma aula, já procurar ali, conheço ali aquele espaço, tem vários artistas ali reunidos, não sei se já tem esse espaço, né, de que todos se juntem para facilitar esse diálogo. Não sei, sim. Pode falar. Não, é só uma sugestão, não sei, uma ideia, porque eu tive esse problema esses dias, né, enfim, estava montando um plano de aula e a gente foi descobrir os artistas afro-brasileiros, desconhecidos, e tem muito, né, e aí a gente fez uma grande pesquisa e a gente descobriu que tem muita gente, assim, boa, né? Mas aí, aonde está? A gente teve que ir atrás, não tem um local que realmente se concentre ou que auxilie, enfim, é só uma... Eu passei por isso agora, né? Recentemente eu estava pensando sobre isso, um local, uma rede social, não sei, que seja uma referência, não sei. É só uma ideia, Sim. No meu caso, eu utilizo o Instagram. Eu sigo algumas páginas que tratam sobre arte afro-brasileira e sempre postam um conteúdo ou outro legal. Eu conheço alguns artistas
Mas, assim, essa é a sugestão que eu dei antes da sua fala. Abrir depois o grupo e a gente ter um período, por exemplo, de uma semana, para fazer esse espaço também de interlocução. Por exemplo, no início da aula de hoje, da apresentação de hoje, foi muito enriquecedor, porque pedi para o pessoal ir se apresentando e a gente começou a criar debate. Então, agora sobre isso que você está falando, deixar o grupo aberto uma semana e a gente enriquecer, trazer referências um para o outro, trazendo, como você falou, esse diálogo entre professores da Baixada Fluminense e criando essas estratégias de novos repertórios, né, para a gente dividir entre a gente. Novos sonhos. Sim, porque fortalece todo mundo, né? Fortalece artista, fortalece professor, fortalece o aluno. É uma rede muito boa de ser criada, né? Sim, gostei muito da colocação, excelente sugestão. Tá? Eu anotei, não, é claro que não sou eu que faço essa parte, mas eu vou trazer, eu vou levar todas essas sugestões e aí vamos pensar numa forma de criar esse debate lá no grupo, sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? A lista de chamada foi disponibilizada na caixa de diálogo. Se atentem a isso, eu não falei antes porque eu estava conversando com vocês. E peço para que vocês façam o quanto antes para eu poder fechar a sala aqui. Merda. Como fazer, como trabalhar, como criar estratégias se você não entendeu merda nenhuma. Difícil, né, gente? Cara, tá uma loucura. Gente, como é que, eu não sei o que vai acontecer com a gente, porque a gente tá ficando doente, porque é muita burocracia, trabalhando muitas horas, fazendo a mesma coisa, não tem hora para acabar, não tem hora para terminar. Agora a gente vai voltar para o negócio ruim. Pessoal, então eu me despeço de vocês, tá? Espero ter contribuído aí para algumas reflexões em arte e educação. E espero também que vejamos em breve, quando essa situação de isolamento acabar, no encontro presencial. Pode falar, Raquel. A lista de chamada ainda se encontra na caixa de diálogo aqui do Google Meet.